Então, o que fazer, como fazer, quais as principais indicações que a gente tem que pensar de acometimento do bulbo olfatório. Tô vendo o Cleiton entrou agora, Débora, Nayara. E o que fazer? A Dani já perguntou aqui, injeta ou não injeta? E aí o mais importante não é só um injeta ou não injeta, que tipo de sequência eu tenho que fazer, o que não pode faltar para o exame sair completo da melhor maneira possível. Então eu vejo assim, grandes indicações, grupos de indicação que vocês têm que pensar quando tiver frente a um exame para avaliação de bulbo olfatório. Uma delas é o Covid, que virou moda, né? Apareceu de repente, não existia nenhum protocolo estabelecido para o que se faz com Covid. E na verdade, a quantidade de pacientes que a gente percebeu, e que todo mundo que está aqui conhece, que teve Covid, que teve anosmia, que persistiu a anosmia. O que é anosmia? Essa dificuldade de sentir o cheiro, né? Muitas vezes parosmia, um cheiro alterado, ruim, independente do que está cheirando. A gente esperava que tivesse muito mais representação no aspecto de imagem do que na verdade teve, né? Então, tem artigo publicado? Tem. Inclusive um nosso já foi submetido com alteração de bulbo olfatório. Mas para a quantidade de pessoas doentes foi muito pouco o tipo de alteração que a gente viu. Principalmente essas alterações crônicas. Eu nunca vi uma alteração crônica mostrando alteração de bulbo olfatório. Tem. Você pode ver um bulbo olfatório reduzido de volume, mas para ele estar reduzido de volume, você tem que saber qual é o volume normal. E isso é uma informação que não tem na literatura. Eu estava até exatamente agora, antes de entrar aqui procurando, eu vou mostrar uma tabelinha que eu tirei um print aqui para vocês terem uma ideia do que poderia ser o normal. Mas só me fizeram uma pergunta hoje lá no post sobre o volume do bulbo olfatório, sobre o tamanho do bulbo olfatório. Isso não é definido em literatura, pelo menos que eu conheça. Se alguém conhece, eu até agradeço de me mandar. Porque a gente acaba olhando, ele tá lá, né? Até hoje a gente entendia o bulbo olfatório como uma estrutura que ele tá lá, tá tudo bem. Ele não tá lá, tem algum problema. Então a gente fazia muito exame de bulbo olfatório pré-Covid para trauma. Por que o trauma? Se você bate com essa região, se você tem um trauma de face, você tem um trauma de nariz, a gente faz a lesão lá da lâmina crivosa e aí você pode ter lesão do nervo olfatório, você pode ter uma atrofia de bulbo olfatório, né? Do nervo não, daqueles cabelinhos lá que são os neurônios sensoriais que estão ali na base do nariz aqui, atravessa a lâmina crivosa. Uma vez que você tem um trauma aqui nessa região da glabela, você pode fazer uma fratura daquilo ali, cortar esses cabelinhos e levar uma atrofia secundária de bulbo olfatório. Então isso era uma causa muito comum de anosmia. A gente ia perguntar, tem trauma. E aí é bastante interessante. Vamos procurar o bulbo olfatório? Vamos. Mas a gente já sabe que provavelmente esse bulbo olfatório existia. A pessoa não tinha alteração antes do trauma, né? Ela tinha uma foto normal. E o que a gente pode achar são as alterações clássicas de trauma também no encéfalo. Então vamos puxar um pouquinho a corda lá e olhar o cérebro também. Porque provavelmente você vai ver as áreas de encefalomalácia aqui no giro reto, que são clássicas, são alterações clássicas do trauma. Mesmo se o paciente disser que ele não teve trauma, quando você achar uma ressonância com esse tipo de alteração, você vai lá e pergunta a ele. Lembra aí que você bateu com a cabeça? Eu tenho certeza, eu tô vendo. E aí vai te contar. Porque às vezes aquilo já foi há tanto tempo, aquilo não teve nenhuma repercussão clínica para ele, não tem ainda nem como sequela, que ele nem lembra mais o que aconteceu. E na verdade aconteceu um problema mais sério antes. Então a gente procurava muito no trauma. E uma segunda indicação que a gente procura muito é na síndrome de Kalman. E aí você vai falar, síndrome de quê? De Kalman. Calma, eu te explico. O que é isso? É uma síndrome genética relacionada ao hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, são adolescentes que não fazem puberdade, têm uma puberdade tardia, começam a investigar. E aí a gente busca daqui, busca dali. Ele tem uma dificuldade de olfato, porque ele tem agenesia do bulbo olfatório. E aí é uma indicação bem clássica que a sequência não pode faltar, né? A gente tem, normalmente eles vêm fazer um exame de hipófise para ver se está tudo bem com a hipófise por conta da falta de hormônio, mas a gente não pode esquecer nunca de olhar também o bulbo olfatório. E aí a gente está falando isso tudo. Vamos ver se eu consigo botar a foto aqui do que eu queria mostrar para vocês. Olha lá, acho que tá todo mundo vendo, né? Ficou lindo, hoje funcionando lindamente. O que é o bulbo olfatório? Essa estrutura amarela, então a gente tá vendo aqui de perfil essa estrutura amarela e esses cabelinhos aqui, lá na base do nariz, aqui. Por isso que a gente fala, tá com o nariz entupido, não sente cheiro? Não sente cheiro.
né? Se você tiver entupimento de célula esfenoidal, se você tiver ocupação de célula esfenoidal, espessamento mucoso importante, mucocele, tudo isso pode levar a você ter uma alteração do olfato. Ok, normal, esperado, tá gripado, tem rinite crônica, tudo isso. Só que quando a gente tá vendo assim, ó, a gente entende esses cabelinhos aí e essa lâmina crivosa, né, por onde isso passa, como uma pancada aqui nessa região vai impactar demais exatamente na função desses cabelinhos, desses nervinhos. Ficou top, né, Denis? Vamos tentar escolher outro aqui para ver se eu continuo mostrando aqui para vocês. E aí, depois disso tudo que eu falei aqui, qual é a sequência chave que a gente tem que ter? Tem que ter um T2 no plano coronal. Ah, mas eu gosto de fazer no axial. Ok. Qual é o melhor plano para você ver o bulbo olfatório? Coronal. Eu acabei de mostrar aqui para vocês o sagital, a gente vendo aquele trajeto. Lindo no desenho do Néter, muito pouco prático na prática. Então, na ressonância, o jeito mais fácil de a gente identificar o bulbo olfatório vai ser no plano coronal. Assim. Coronal que é grosso? Não, esse negócio é muito pequeno, é uma estrutura muito pequena. Então a gente só vai conseguir ver no coronal fino. Esse exemplo aí é um exemplo da Radiopídia, é um coronal fino T2. Repara, ó, líquor normal, a gente tá vendo a relação córtico-subcortical bonitinha. E onde estão essas duas setinhas aqui na frente, tem uma estrutura ovalada ali em cima, que é o nosso bulbo olfatório. É a estrutura que a gente está procurando para ver se ela existe na síndrome de Kalman, por exemplo. Mas agora eu vou concordar com o Denis aqui que o T2 Cube fica lindo. Exatamente. Então, uma outra sequência que fica mais fácil da gente fazer, porque o T2 Cube, por exemplo, ele é 3D. Se você não tem T2 Cube, que é uma sequência um pouco mais nova na sua máquina, não tem problema, faz o Fiesta, faz o Space, o que você tiver 3D pesado em T2, ele vai te dar até um aspecto cisternográfico melhor, né? Porque lembra, a gente está buscando o mesmo efeito que a gente busca quando a gente olha mastoide, procurar o 7º e 8º par craniano lá fininho, quanto mais contraste a gente tiver, melhor. Então você pode fazer, como o Denis sugeriu, o T2 Cube, coronal, fininho aqui. O Cube ele é 3D, já vai ser, o Fiesta 3D também já vai ser, o CIS, né, na Siemens também já vai ser, todos esses você pode usar. Qual é o melhor plano de aquisição? Coronal já. Não precisa fazer no axial para reconstruir. Por mais que ele seja 3D, muitas vezes ele não é completamente isotrópico. Então, na hora que a gente põe no coronal, você perde. Então, é melhor já fazer a aquisição no coronal. Aí o Michel Salvador tá falando aqui. Pro bulbo eu faço coronal steer e o space volume. Isso aí. Isso eu tô falando quando a gente quer ver se o bulbo tá lá. Porque até então, até a gente ter Covid, a gente não pensava... Eu nunca tinha visto uma indicação de você procurar uma neurite de bulbo olfatório, né? A gente procurava se ele existiu ou não na síndrome de Kalman e a gente procurava se ele estava atrofiado e assimétrico em relação um ao outro numa situação pós-trauma, por exemplo. Eram as duas grandes indicações para a gente avaliar o bulbo olfatório. E antes da gente partir para falar do coronal steer ou de outras sequências, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da anatomia. Deixa eu tentar trocar aqui, ó. Esse aqui que está sinalizado, que aí, como eu não consigo apontar aqui, fica mais fácil quando tem o desenho. Olha lá. Então, ó, as duas setinhas azuis, os bulbos olfatórios, lindos. Nem sempre eles vão aparecer tão lindos assim. Essa goteira olfatória está bem funda, tá vendo? Ó, muitas vezes a gente coloca até isso aí no laudo de tomografia, quando, principalmente se tiver uma indicação operatória, né, perioperatória, ou de alguma coisa de óbito, ou de alguma coisa de corneto, que vá perfurar essa região, às vezes a gente fala quando essa goteira olfatória está muito funda, assim como está nesse caso, né? Então, ó, as duas bolotinhas pretas lá dentro da goteira olfatória, perfeito, lindo. E o que a gente está vendo ali, ó? Onde tem aquele R é o seio reto, onde tem aquele M é o giro reto, no R, e onde está o M é o giro orbitário médio. No meio tem um sulco, é o sulco olfatório. É por onde o bulbo vai passar o nervo. Então essa é a estrutura normal que a gente tem que ver. Você vai ver isso fazendo Fiesta, CIS, T2 fino, steer, esse aí, por exemplo, em caso de steer. E o steer, ele vai te dar a qualidade do sinal. E aí a qualidade do sinal a gente precisa muito para avaliar o Covid, né? Por quê? O Covid se entende que é uma alteração relacionada a
ao edema ou à disfunção, enfim, ao processo de inflamação de neurite mesmo. Já vou falar aqui, Denis. Eu só quero mostrar em cima, antes da gente entrar a fundo mesmo na sequência, olha lá. O exemplo de cima é uma síndrome de Kalman. Então, a síndrome de Kalman, a gente não está vendo o bulbo olfatório, a gente nem vê uma goteira olfatória proeminente e a gente vê uma alteração morfoestrutural, tanto do giro reto quanto do giro octário médio. A gente não vê aquela expressão do suco olfatório ali no meio, porque tudo é mal formado. A alteração genética levou a uma malformação difusa. Então, já fique esperto nisso, síndrome de Kalman, todo mundo já sabe que tem que fazer corte para aquela região ali e ninguém precisa nem mais pedir, né? Vamos surpreender. Quem estiver fazendo exame, vamos surpreender. Se você, radiologista, está começando, vamos surpreender. Estrondar no exame, fazer um exame lindo. Se você é médico, você já sabe que você quer ver o bulbo olfatório, mas muitas vezes quem está lá na outra ponta não é um radiologista especializado em neuro. Então, peça, quero ver bulbo olfatório, que aí o cara vem procurar aqui e ele vai achar que dá para fazer o bulbo olfatório, que tipo de sequência que ele tem que fazer. A Denis está colocando aqui, ó, cuidado com o STIR. Muito importante deixar o TE fortemente pesado em T2 e deixar o líquor com hipersinal. Exatamente, porque a gente precisa desse contraste, porque senão a gente fica tudo muito preto, né? E aí a gente não consegue ver a alteração de sinal. O que está acontecendo com o Covid? O Covid a gente está buscando uma inflamação. Então, além dessas sequências, né? E aí a sequência T2 e Fiesta, por exemplo, a gente às vezes até faz, mas eu já sei que o bulbo tá ali. Eu não tô procurando o bulbo, como a gente procura na síndrome de Kalman ou num trauma. Eu não tô procurando uma estrutura que sei que sempre existiu, porque nunca foi essa queixa. Eu tô procurando uma estrutura que tá alterada em virtude de um processo inflamatório. Se foi direto, se não foi, a gente não sabe, ninguém consegue entender muito bem por que essa neurite acontece. Se é um ataque viral direto, se é alguma coisa relacionada a uma disfunção por ataque inflamatório. Independente disso, o sintoma é claro e em alguns pacientes a gente vê alteração, principalmente na fase aguda. Então o STIR é importante, já com esse toque do que o Denis falou sobre a questão do TE e você conseguir manter o líquor brilhante e também para a gente ter uma boa contraste de sinal. E é interessante fazer uma sequência pós-contraste. E aí, como é que é a sequência pós-contraste que você vai fazer? Eu tenho feito na clínica T1 FET7 com supressão. Então, aquele mesmo T1 que a gente pega para fazer de mastoide, só que vai fazer exatamente naquela região. O mais fino que você conseguir. Desde que você não distorça a imagem, obviamente. O que a gente espera? Ver realce de contraste? É o ideal, é o mundo ideal. Brilhar no STIR, T1 FET7. Por que fazer o FET7? A gente está ali numa estrutura que tem osso e aí fica hiper no T1, tem a gordura da órbita, fica hiper no T1. Quando você suprime essa gordura toda, fica um pouco mais fácil de você perceber o realce. E a gente sabe que não é aquele realce. É um realce como a gente vê lá no mastoide. É uma estrutura fina, é um realce discreto, principalmente por quê? Porque a maioria dos pacientes que tiveram Covid, ninguém saiu na fase aguda para fazer exame, você concorda? Ninguém que estava grave no hospital foi fazer exame porque não estava com alteração de olfato. Então, na verdade, a gente acabou fazendo muito tardio os exames. E por isso que a gente tem uma resposta muito ruim do que a gente poderia ver. Talvez isso fosse bastante interessante, mas não dava. Não dava para sair e correr o risco de infectar todo mundo. E aí depois, como a grande maioria das pessoas melhorou, a neurite provavelmente passou. Então, é como o Denis está falando. Aqui faz ter um FET pré e pós, é o ideal. Até pra gente ter uma base de como é o pré, de como é o pós. E já tá, também no plano coronal. Adianta fazer axial? Eu acho o axial muito ruim. A estrutura é muito fina, você pode não pegar exatamente o corte axial onde você vai ver bulbo olfatório. Então, façam tudo no plano coronal. Tanto o STIR quanto o T1 FET7 pré e pós-contraste. E o que se espera é que brilhe no STIR e que tenha captação. Posso ver um pouquinho de captação indo lá para trás? Também pode. É raro? É raro. Uma outra sequência que eu quero falar aqui, que todo mundo começou a fazer muito e a gente começou a ver a alteração, e eu tenho minhas dúvidas e agora eu vou botar aqui minha mão no fogo, queria ouvir a opinião de todo mundo, é o FLAIR 3D para avaliação de bulbo olfatório. Então tiveram alguns artigos publicados com o FLAIR 3D. E aí eu queria que todo mundo fizesse uma análise de consciência aqui, que eu fiz e tô sempre fazendo, né? A gente fala assim, brilhou.
Mas alguma vez você já parou, antes disso tudo, para ver no Flare 3D o bulbo olfatório? Se tiver alguém aí vendo, levanta a mão aí que eu quero ver. Porque, sinceramente, eu nunca tinha olhado. Para que a gente faz Flare 3D? A gente faz para esclerose múltipla, a gente faz para epilepsia, a gente faz para tumor, talvez, não sei. Muito para epilepsia e doença de substância branca. Agora, pro resto, acaba que a gente quase não faz. E nunca ninguém, procurando uma esclerose múltipla, vai olhar o bulbo olfatório. Você pode até tentar olhar o nervo óptico, mas o bulbo não. Denis está rindo aqui, nunca olhei. E aí é uma reflexão, assim, uma análise de nós mesmos que a gente tem que fazer. Se você começar a olhar agora, isso é um desafio aqui que eu faço para todo mundo, comecem a perceber como é o sinal do bulbo olfatório no Flare 3D. Se você tem um Flare 3D bom aí na sua máquina, começa a olhar. E aí, talvez você perceba que ele brilha mais que o resto. E que a gente começou a olhar para ele no momento que a gente esperaria que ele brilhasse. Então, talvez a gente tenha uma contradição aí do que pode ser efetivamente real e do que pode ser um achado de imagem que já estava lá. Então, vamos lançar esse desafio. Eu vou deixar o post lá no feed dessa live de hoje. E aí, depois vocês voltam para me contar. Falar, olha, eu olhei, realmente ele tem um hipersinalzinho ou não vi hipersinal. Eu tive um caso, quem estiver vendo essa live depois, eu tive um caso que realmente tinha hipersinal no Flare 3D e que melhorou. A gente teve um caso que teve um hipersinal no Flare 3D e a gente vinha, inclusive, indo na radiação do nervo óptico. Foi um caso bastante interessante e foi até publicado. Mas não é o habitual. E aí eu queria deixar só isso com muito cuidado, que eu vi muita gente fazendo o Flare 3D como protocolo para busca da alteração do bulbo olfatório, e eu queria deixar esse porém aqui, né? Eu acredito mais no STIR, eu acredito sempre muito no STIR como uma boa sequência para a gente ver alteração de sinal. STIR para hipocampo, para ver esclerose mesial temporal, STIR para região mesial temporal, também quando você quiser ver encefalite, por exemplo, pequenas áreas de lesão de alteração córtico-subcortical. Eu acho uma sequência bastante interessante por conta do hipersinal destacado que dá mesmo com o líquor ali, né? Ele tem uma relação melhor que o T2 para esse hipersinal, e como ele tem uma anatomia melhor que o Flare, ele te dá muita informação, que ele te dá alteração de sinal mais exuberante, junto com a anatomia que o Flare às vezes perde um pouco. Então, para ver alteração de sinal, eu queria destacar que o STIR é bastante importante. E vou trocar aqui mais uma vez a imagem para mostrar uma estrutura que é super comum nessa região, que é o meningioma de bulbo olfatório. E aí esse aqui também é uma imagem da internet. Ele já está operado. Se vocês forem lá no canal do YouTube, na aula de meningioma, eu acho que tem um exemplo desse, de bulbo olfatório, uma localização clássica de meningioma. Eu já botei caso aqui, posso colocar de novo depois, sobre o tipo de edema que faz um edema frontal vasogênico, né, dos lóbulos frontais bastante exuberante. Esse edema chama muita atenção, às vezes ele chama mais atenção do que a própria lesão em si. Ela pode ser muito pequena, mas já levar uma alteração de permeabilidade vascular ali nos lóbulos frontais, bastante importante levar um edema vasogênico. E se aparecer no idoso, você vai fazer a tomografia e vai confundir esse edema com alteração isquêmica. Então, muito cuidado, já liga o alerta. Se você está vendo uma alteração frontal hipodensa na tomografia bilateral, ou você está frente a um infarto de artéria cerebral anterior bilateral, que até pode acontecer, principalmente se uma vier da outra, né, a partir da artéria comunicante anterior, ou você está frente a um edema vasogênico e olha com carinho a região do bulbo olfatório. Esse exemplo aí é um coronal com FET7, pós-contraste, então toda essa estrutura aí redonda, captante de contraste, hiperintensa no T1 que a gente está vendo, é contraste e é a lesão. Tem uma outra lesão lateral aqui, tudo bem, ela pode aparecer junto, mas isso não quer dizer necessariamente que vai ter outra. O que a gente tem que focar é nessas lesões de bulbo. Isso pode levar ao remodelamento ósseo, ao edema de parênquima, como eu já falei, a uma invasão do seio cavernoso, a uma invasão da fissura orbitária superior, compressão do nervo óptico e de outras estruturas da órbita. Então,
bastante importante a gente ficar ligado também nessa situação de alteração de bulbo olfatório secundário ao meningioma, certo? E uma ultimazinha imagem aqui que eu separei pra gente ver é essa aí, ó. O que a gente tá vendo? Ou melhor, o que a gente não tá vendo depois disso tudo que eu falei? Então a gente tá vendo uma sequência T2, ela tem, ó, líquor brilha, a substância branca, ela é mais hiper do que o córtex. E por que ela tá tão hiper? Na verdade, vamos fazer a pergunta de outro jeito. Essa substância branca assim, tão branquinha, quer dizer doença ou quer dizer o quê? Qual a idade que vocês acham que tem esse exemplo? Provavelmente uma criança, né? Isso aí, pediátrico, um pediátrico de faixa etária bem baixa. A gente já espera que o sinal fique mais ou menos normal até 1 ano no T2, né? E no T2, ao longo do primeiro para o segundo ano ele já fica normal, mas aí, do jeito que está nessa região frontal, a gente já acha que no fim do primeiro ano ele já deveria estar com um padrão bastante parecido. Então, realmente, como o Denis está falando, é um processo de mielinização. Então, é uma criança, mas repara lá na topografia do bulbo olfatório, ó. De um lado tem, do outro não tem. Então, agenesia unilateral de bulbo olfatório. E aí, vamos olhar direto para essa partezinha que está em cima, ó, até os 2 anos. Isso aí, João. Então, vamos olhar para aquela partezinha que está ali em cima, ó. Giro reto, giro orbitário médio, o sulco ali no meio e olha lá do lado direito. Não tem. Então, é uma síndrome de Kalman? Não, é uma agenesia unilateral. Mas só pra gente ficar esperto de como a gente vai achar, mesmo aí sendo um T2, não sendo uma sequência tão específica, como dá pra ver se você fizer um corte fino direcionado para a região, já com aquisição no plano coronal. Se ele tá aqui, se ele tava pedindo essa live, né? Prazer ter você aqui. Na verdade, prazer ter todos vocês aqui. Eu acho que fica às vezes um pouco confuso sobre o que a gente pode fazer nesses protocolos mais específicos, né? Não é uma coisa do dia a dia. Eu acho até que, eu estava pensando aqui para 2022 agora, a gente começar um projeto de live semanal, exatamente rápida, sobre essas questões que são calcanhar de Aquiles, né? Bem focado. Tipo, hoje, bulbo olfatório, é isso. Vamos falar de mastoide, um tema. Vamos falar de órbita, um tema. E aí a gente faz uma coisa bem rapidinho, bem amarrada. Todo mundo participa, que eu quero que vocês venham aqui participar. Já faço um post com pergunta, todo mundo já deixa uma orientada aqui, porque eu já vou falando aqui no meio do caminho. E na hora a gente vai respondendo o restante, né? E aí eu queria saber de vocês. Como é que vocês fazem o bulbo de vocês? Deixei de falar alguma sequência aí que vocês usam no dia a dia. O projeto da live é legal, não vale a pena. Vamos fazer rapidinho, na hora que tá todo mundo terminando o plantão, ou então que já tá saindo no carro e já vai ouvindo, já vai ganhando uma informação ali para chegar na cabeça, para chegar em casa com aquela cabeça explodindo assim, falar, caramba, vou fazer isso no próximo, nunca tinha reparado. Já vou deixar o desafio do Flare 3D aqui. Quem quiser dar uma olhada. Denis, tô dentro. Denis, eu quero que você entre comigo, principalmente quando for uma coisa mais técnica assim, para explicar pra galera que tá aqui participando. E aí a gente já vai enviando os convitezinhos aqui e vamos fazer um negócio assim bem legal. Podcast do Neurorádio em Pauta. Cuidado que eu falo muito, né? Acho que todo mundo já percebeu. Vão ser horas e horas de podcast, mas vai ser muito bom. Obrigada, João. Vamos fazer. Tamo junto. Vai ser uma honra pra mim também, Denis. Bom, gente, então hoje o objetivo era a gente falar bem rapidinho de bulbo olfatório, uma coisa bem direta, bem prática de aplicação do que você vai usar, como você vai usar e o que você espera achar, tá certo? E mais alguma dúvida, vocês podem escrever lá no post, eu vou respondendo por lá. Quem quiser, fica à vontade para me mandar o direct, eu juro que eu respondo o mais rápido possível, mas eu tento responder sempre no mesmo dia. Vou deixar isso aqui disponível no YouTube também, então quem não pôde assistir, se vocês querem recomendar alguém, já podem mandar para lá direto. E eu quero aproveitar para desejar bom Natal para todo mundo, um ano que 2022 seja bem feliz, bem legal para todos nós, que
nossos projetos se realizem ainda mais e que a gente possa ter mais um ano juntos aqui com muito conteúdo trocado. Eu gosto muito de estar com vocês e compartilhar com vocês, pode ter certeza. Celi, vai ficar gravado assim, tá? De repente eu vou até disponibilizar aqui. É que agora o Instagram tá derrubando a gente várias vezes, né? Então, se a gente publica um conteúdo e o conteúdo ninguém curte, ninguém interage com aquilo ali, ele diminui nosso alcance e aí o próximo conteúdo vem pior também, né? Então, muitas vezes as pessoas já não estão deixando mais a live gravada aqui no Instagram por causa disso. De qualquer jeito ela vai pro canal do YouTube, tá bom? O podcast vai ser show, né, Cleiton? Tem muita gente para participar aqui, com certeza. Vou ter muitos convidados, vai ser bastante legal. Acho que a gente pode fazer uma coisa bem interativa. Tem maior vontade, Cleiton, você também está convidado a participar com a sua experiência aí a gente pode falar um dia da esclerose múltipla, da sequência DIR aí que você conseguiu adaptar em cima de um aparelho de um e-mail, daquele jeito que você me mandou, bem legal. Eu acho que essas dicas práticas, assim, para quem está executando lá na prática, são muito boas. Então, é isso que eu quero trazer às terças-feiras aqui pra gente, pra deixar a coisa bem dinâmica, bem rapidinho. Ouviu, absorveu, executou, né? É isso que eu quero. Ouviu aqui, trocou a ideia, tirou a dúvida, absorveu aquele conteúdo, no dia seguinte, mãos à obra. Faz nem que seja um testezinho na primeira bobina de crânio que você colocar lá e depois me responde aqui o que vocês acharam do que a gente conversou aqui hoje. Tá bom, gente? Beijo! Muito bom estar com vocês, espero que tenha ajudado aí nessas dúvidas sobre o bulbo olfatório. E a gente se vê, continua se vendo aqui no Instagram, nos posts, e a gente se vê nas lives agora, então, no Projeto 2022, combinado? Um abraço, gente, obrigada! Boa noite, Márcia.